Olá, eu sou o André e juntamente com o André vamos estar apresentando sobre a teoria do campo ligante e a espectroscopia UV-Vis dos compostos de coordenação da família 6. No nosso caso, a gente vai estar apresentando principalmente o elemento crômio pela conveniência de ter as referências dos espectros eletromagnéticos. Então, a teoria do campo ligante utiliza da teoria do orbital molecular para obter informações como as ligações químicas, principalmente sobre as interações π e os estados dos orbitais, usando isso para justificar os estados energéticos, os níveis energéticos que a gente observa dentro dos espectros. Então, nas interações π, nós temos dois tipos de ligantes, os doadores π, que possuem os orbitais π preenchidos, e os aceptores π, que possuem um orbital π vazio. Então, como exemplo, eu trouxe o pentamin cloro 2, então, anexo coordenado, 5 ligantes com amônio, 5 ligações com amônio e uma ligação com cloro. Observando aqui o diagrama do ácido clorídrico, que dá para fazer uma analogia com o íon cloreto, a gente observa dois orbitais preenchidos, orbitais π preenchidos. Logo, ele é um doador de π, ou seja, um ligante de campo fraco, que vai ter um spin alto. Porém, a gente tem também outros 5 ligantes amônia, que olhando no diagrama a gente vai ter orbitais π vazios, um semi-preenchido. Então, logo, ela vai ser um ligante de campo forte, um aceptor de ligações π. No diagrama do composto, a gente vai ter aqui, então, a interação π. A gente vai ter 2 elétrons π no orbital T2G antiligante. E com isso, no espectro, a gente observa 3 bandas. Duas dessas bandas a gente consegue observar exatamente por conta desses 2 elétrons π podem, enfim, estar sendo excitados para o estado EG antiligante. E uma terceira banda com um ombro que ocorre por conta da transição de carga metal-ligante. Como os ligantes são aceptores de elétrons π, acontece que o metal acaba doando essa carga para os ligantes e ocorre essa banda que aparentemente tem cerca de 50, nível máximo de 50 mil centímetros. Então, outro exemplo, com um íon hexamin cromo 3, então a gente vai ter o diagrama dele, mas nesse caso, como a gente tem apenas ligantes de campo forte, ou seja, apenas aceptores π, a gente não vai ter nenhuma interação π aqui no caso, então ele já vai ser um composto de spin baixo, e com isso no espectro a gente observa que as bandas da transição DD, né, dos orbitais T2G ficaram bem maiores, ou seja, tem uma absorvitividade, um nível de banda bem maior do que no caso do pentamin, exatamente por conta dessa substituição. A gente estava substituindo um ligante de campo fraco com um ligante de campo forte, e isso ocorre no espectro dele. Então, aqui é a Andréia, vou falar um pouco sobre os aquacompostos, né, da família do cromo. Então, a gente tem um haleto de cromo com estado de oxidação 2+, bem conhecido, que é o cloreto de cromo 2. Ele é um sólido anidro branco, quando puro, e quando dissolvido em água, ele forma o aquacomplexo, que é o íon hexa-aqua-cromo 2, que tem uma coloração azul celeste, né? Como indicado na imagem. E essa dissociação acontece conforme essas equações. Os complexos de cromo 2, eles podem trocar seus ligantes rapidamente. Conforme observado a distribuição eletrônica, esse aquacomplexo é um composto paramagnético de spin alto de geometria octaédrica. Então, ele tem esses 4 elétrons, né? 3d4, e a distribuição para o ligante, né? Que é o oxigênio, os pares livres do oxigênio, a gente vai ter essa distribuição no diagrama molecular. Outro ponto importante que podemos obter é o termo fundamental para o orbital D4 de spin alto. Quando a gente observa a distribuição de energia dos 4 elétrons no orbital D, temos 4 elétrons não emparelhados, né? 3 no T2G e 1 elétron no orbital G. Aí, para tal, né, a multiplicidade de spin vai ser 4 mais 1, que é 5, e o ml máximo vai ser igual a 2. Correspondente vai ser igual a 2.
Então, o termo fundamental vai ser o quinteto de D, que é esse aqui. Podemos também analisar o espectro, né, do cromo 2+, conforme apresentado na imagem. A gente vê que ele tem apenas uma transição eletrônica, que é essa banda, que vai do mais ou menos ali dos 10.000 a 16.000 centímetros a -1, dá um valor aproximado de 600 a 1.000 nanômetros. E também vimos aqui, pelo diagrama de Tanabe-Sugano e pela conta que fizemos anteriormente, o estado fundamental do espectro é o orbital, né, o quinteto D no orbital, o quinteto D. Também podemos ver que o diagrama de Tanabe-Sugano, ele nos dá no eixo Y a razão de energia entre a razão entre a energia e o efeito da expansão da nuvem eletrônica. E para o cromo, né, 2+, é bem simples o diagrama, não temos muitas faixas, e o espectro também só apresenta uma banda. Agora vamos ver outro aqua composto, um estado de oxidação 3+, que é o íon hexa-aqua de cromo 3. Agora, esse aqua composto, ele já apresenta uma coloração verde. E também temos o orbital 3, com 3 elétrons, 3D, 3 elétrons, todos desemparelhados, também sendo de spin alto e paramagnético. O termo fundamental para esse composto vai ser diferente. Ele vai possuir uma multiplicidade de spin igual a 4 e um ml máximo correspondente igual a 3. Assim, o termo fundamental vai ser o quarteto de F. O espectro para o cromo 3+, é um pouco mais complexo, por assim dizer, que o do cromo 2. Ele vai ter essas duas bandas na faixa visível, né, de luz, e mais uma banda que a gente não consegue observar, né, aqui, que já está no espectro não visível da luz. Para podermos observar alguns detalhes do diagrama de Tanabe-Sugano, nós vamos denotar essa primeira faixa, primeira banda do espectro por F1. Já essa segunda podemos denotar de F. E as energias associadas, E2 e E1. Assim, a relação, né, com o diagrama de Tanabe-Sugano, nós podemos calcular o parâmetro B e também o delta octaédrico para o cromo 3+. Aí teremos as relações, né, a razão entre a energia da segunda banda e a primeira vai ser equivalente em pegar o comprimento para segunda e também para a primeira, porque se a gente observar, né, as constantes, os valores de constantes da frequência, constante de Planck, eles vão ser cancelados. Então, a razão entre energia vai ser equivalente às razões entre os comprimentos de ondas. Aí, esse valor, né, para a segunda banda aqui, vai ser mais ou menos 23.900, e para a primeira aqui, teremos mais ou menos 16.500, que dá um valor de 1,45. Aí podemos pegar esses valores de transição para o diagrama de Tanabe-Sugano. Então, temos que o valor de delta octaédrico sobre B, que está aqui no eixo X, de aproximadamente 28, nos dá dois valores, né, para os quartetos aqui, T1, do diagrama. Esse primeiro valor para o delta octaédrico sobre B na primeira transição dá um valor de aproximadamente 40, esse aqui. Agora, para a segunda transição, a gente pegou mais ou menos aproximadamente 58. Como vimos que o valor de energia também é análogo a usar os valores de comprimento, nós podemos substituir diretamente 16.500 para a primeira transição e os 23.900. E ambos os valores de B vai ser de 412 centímetros a -1. Como já vimos que a relação do delta octaédrico é
28, né, vezes o B, podemos substituir e o valor experimental do delta octaédrico vai ser de 11.536 centímetros a menos 1. Então, voltando um pouco para falar do espectro de luz visível, nós podemos observar que esses aquacompostos, né, por mais que o ligante seja o mesmo, eles podem apresentar diferentes colorações. Nós pegamos o primeiro aquacompostos com um cromo no estado de oxidação 2+, que apresentava a coloração azul, e o segundo, que apresentava a coloração verde, também ambos aquacompostos. Essas diferenças se dão porque, por causa das diferentes formas que os orbitais, né, dos metais de transições, eles podem absorver a luz e também serem excitados para níveis mais elevados de energia ou menos energéticos. E podemos observar também que essas cores, elas são sempre as cores complementares à absorvida pela luz. Então, o primeiro aquacomposto, ele absorveu a luz em uma faixa alaranjada, né? Já o segundo, que apresentava a coloração verde, ele absorveu a luz na faixa do vermelho. Então, fazendo as considerações finais, né? Nós trabalhamos com compostos octaédricos e podemos observar também a teoria do campo ligante e os dados espectroscópicos do diagrama de Tanabe-Sugano, que auxiliaram a determinar a magnitude dos parâmetros octaédricos desses compostos, os termos fundamentais, e podemos ver que as cores marcantes, né, dos muitos compostos de coordenação da família do cromo e também de outras famílias dos metais de transição vai estar diretamente ligada à absorção da luz e às diferentes formas que esses orbitais podem elevar seus níveis de energia. E as nossas referências foram essas, e é isso.